2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos mais uma vez por poder estar em Tua presença e como instrumento Teu, poder ministrar para edificar, ó Pai, o corpo de Cristo aqui reunido. Senhor, usa-me como instrumento Teu, tão somente um vaso de barro, para que a glória e a excelência seja do Senhor. Capacita-me, fazendo com que eu me lembre de tudo que eu busquei, ó Pai, que dá a aprender, para trazer aqui a Tua igreja. Eu suplico, ó Pai, que da graça do Senhor, a graça, a unção, a capacitação, eu dependo de Ti, ó Pai, para ministrar a Tua palavra. Eu oro, Pai, que da Tua igreja, para que eles possam ter o discernimento do Senhor, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Estamos aqui no último capítulo desta série de mensagens que nós estamos fazendo através do livro de 2 a Timóteo. Nós vimos que esta carta de Paulo a Timóteo, ela pode ser dividida em 4 partes, 4 sessões, que nós chamamos então de 4 exortações. A primeira encontra então no capítulo 1, que seria a primeira exortação, onde Paulo exorta a Timóteo para que ele guarde o Evangelho. Nós vemos isso no capítulo 1, verso 14, que diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. A segunda sessão, a segunda parte, nós também reconhecemos como a segunda exortação, é o capítulo 2, onde seria a exortação para que Timóteo ele sofresse o Evangelho, sofre pelo Evangelho. Capítulo 2, o verso 3, do verso 8 a 9. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. E a terceira exortação, a terceira sessão, nós vemos no capítulo 3, onde Paulo exorta a Timóteo para que ele perseverasse no Evangelho. Capítulo 3, o verso 13 e o verso 14, que diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aqui a quarta divisão, a quarta sessão desta carta, que nós chamamos então a quarta exortação, está aqui no capítulo 4, onde Paulo ele exorta a Timóteo para que ele proclamasse o Evangelho. Está aqui no verso 1 e no verso 2, onde ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Esta é a última exortação que Paulo faz a Timóteo. Logo depois, o que nós temos aqui são algumas questões pessoais, onde ele fala sobre a sua morte que está em iminência, ele fala sobre o momento em que ele ficou sozinho, abandonado pelos seus amigos, e as saudações finais. Pois bem, vamos ver aqui esses 4 primeiros versículos. Paulo, ele diz: conjuro-te, pois,
diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Esse pois que nós vemos aqui no verso 1, conjuro-te, pois, Paulo, ele está ligando o que ele acabou de dizer nos versos anteriores, onde ele mostra que as Escrituras, ela nos torna sábio para a salvação, assim como ela nos capacita, ela nos qualifica para que nós sejamos perfeitos, tanto para nós mesmos, como para os outros. Nós vemos isso aqui no verso 15 ao verso 17, onde ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. E toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Paulo, então, ele está ligando o que ele falou acerca das Escrituras com com a necessidade de estar pregando o Evangelho. Com isso, Paulo, ele mostra a utilidade das Escrituras, tanto numa questão pessoal, como ela serve para o indivíduo, para que ele se torne sábio para a salvação, para que ele possa se tornar perfeito, para que ele possa se edificar, para que ele possa instruir-se intimamente, pessoalmente com Deus. E Paulo, ele liga essa utilidade da Escritura numa questão pessoal, como também por uma questão coletiva. Aí ele mostra que ela tanto serve para o indivíduo, como também para que o pregador, ele venha proclamar essa mensagem para a igreja. Ele acabou de mostrar essa questão individual, e agora ele fala na questão do coletivo: conjuro depois diante de Deus que pregues, que você ensine, que você exorte, que você use também essa palavra, que ela serve para o indivíduo, mas ela também serve para que você venha instruir a igreja, que você venha qualificar a igreja, que você venha investir agora no coletivo. Foi esse o objetivo, então, de Jesus Cristo, de estar abençoando as igrejas, quando ele dá às igrejas pastores e mestres. É esse o objetivo, de fazer com que os pastores e os mestres venham usar da palavra de Deus para edificar, para qualificar, para capacitar a igreja. Efésios capítulo 4, do verso 10 ao verso 12, nós vemos que Jesus, ele dá dons a igrejas, mas dons em formas de homens, para que esses então possam estar edificando a igreja através da sua bendita palavra. Efésios 4, do 10 ao 12, diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Jesus Cristo, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem abençoa a igreja, quem coloca pastores e mestres na igreja, quem coloca evangelistas dentro da igreja, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos esses dons que ele dá para a igreja em forma de pessoas. Se nós olhamos nessa perspectiva de que esses são os ministérios que mais edifica a alguém, que mais leva a pessoa ao crescimento da palavra, o conhecimento da palavra é quando ela está sendo ministrada, quando está sendo ensinada, fazendo com que a igreja seja edificada. Então nós vemos que o quanto uma igreja é abençoada por ter ali pastores, verdadeiramente pastores, por ter verdadeiramente mestres, e por ter evangelistas dentro do seu hall de membros, ter essas pessoas qualificadas para ensinar, ter pessoas qualificadas para evangelizar, ter pessoas qualificadas para pastorear, é bênção, é dom de Deus, no qual ele deu para a igreja.
E é isso que ele começa a dizer aqui no verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Use essa palavra para edificar a igreja. É uma exortação que Paulo dá a Timóteo enquanto pastor, para que ele verdadeiramente faça uso das Escrituras Sagradas, pregando ela, edificando o corpo de Cristo. É interessante notar que Paulo ele entende que isso é de suma importância e que Timóteo realmente ele deveria fazer uso desse seu ministério. E Paulo então usa uma exortação aqui solene e coloca Deus como vingador e a Jesus como juiz, caso Timóteo ele não viesse a exercer o seu ministério. Ele diz: conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida, que pregues a palavra. Que Timóteo realmente reconhecesse que caso ele não cumprisse o seu ministério, ele estaria ali prestando contas diante de Deus, ele estaria prestando conta diante do grande juiz. E é importante nós percebermos isso, que os pastores eles irão prestar contas diante de Deus, em virtude do seu ministério e em virtude dele não usar o ministério de uma forma séria, que é pregar a palavra. Hebreus capítulo 13, o verso 14 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então os pastores, nós iremos prestar conta diante de Deus pelas ovelhas, pela alma das ovelhas, o quanto então elas nos obedeceram, respaldadas no ensino que os pastores deram. Então vamos prestar conta diante de Deus, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, o verso 14. Continuando aqui no verso 1, Paulo lhe diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Quando ele diz que Jesus ele vai julgar tanto os vivos como os mortos na sua vinda, ele está se referindo que quando ele voltar, tanto aqueles que ele encontrará vivo, quanto aqueles que já morreram, serão julgados por ele. O que mostra é que ninguém escapará do seu juízo, todos irão prestar conta diante dele, tanto os vivos quanto os mortos. Ninguém escapará do julgamento, ninguém escapará do juízo, ninguém ficará impune, ninguém ficará sem comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta diante de tudo que fez. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 10, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Aqueles que foram alcançados pela sua graça, aqueles que foram salvos, tiveram uma experiência verdadeira e genuína com o Senhor Jesus Cristo, vão receber os seus galardões, vão receber a bendita graça do Senhor e serem justificados ali por Cristo. Mas aqueles que não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo vão comparecer diante do trono branco, para que depois do seu julgamento serem lançados no lago de fogo. Nós que pela graça fomos alcançados então pela salvação em Cristo Jesus, vamos ser julgados, mas justificados por Cristo, e recebermos então ali os galardões. O verso 2, ele continua: que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Paulo aqui exorta a Timóteo, exorta aos pregadores, exorta a nós, que tenhamos perseverança, que tenhamos insistência, que venhamos dar aqui continuidade na ministração da palavra, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Por vezes nós esperamos momentos favoráveis para que estejamos ministrando a palavra,
mas a necessidade então de fazer uso das Escrituras Sagradas, levar as pessoas ao crescimento, levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Temos que fazer, às vezes, até quando as condições não nos são favoráveis, está a tempo e fora de tempo, ou seja, temos que ser perseverantes para estarmos ministrando e pregando a palavra de Deus. Ele continua, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Paulo aqui ele deixa claro o ofício do pregador, que não será aceito por todos. Não é um ofício de bom grado, que todas as pessoas estarão recebendo com prazer a ministração das Escrituras Sagradas. Mas não obstante não houver esse interesse por todos em querer aprender, não obstante não houver essa vontade, essa sede pela palavra de Deus, não obstante essa falta de desejo de conhecer a Deus, que Paulo ele fosse perseverante, que Timóteo fosse perseverante. Nós podemos ver a falta de interesse nos nossos cultos de doutrina. Nós temos uma boa quantidade de pessoas durante o culto de domingo à noite, mas quando temos o nosso culto de doutrina durante a semana, são poucos que vêm. Isso mostra que nem todos têm verdadeiramente o interesse. Alguns realmente entendemos que não podem estar, mas muitos que poderiam estar mostram a falta de interesse, de desejo, de vontade, sede de querer então conhecer mais acerca da palavra de Deus. Paulo ele exorta aqui a Timóteo que ele redargue, que ele repreenda, que ele exorte com toda a longanimidade e doutrina, que não obstante não houver interesse por parte das pessoas, que ele perseverasse, exortando, repreendendo, aconselhando com toda a paciência. Mateus capítulo 28, verso 19, verso 20 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Em Mateus 28, verso 19, verso 20, a única ordem que está aqui é no fazei discípulos. Esta é uma ordenança no qual foi dada à igreja. Então, somos todos nós que somos exortados a perseverarmos para edificar, para fazer discípulos, para levar pessoas ao crescimento espiritual. Não é uma regra que recai somente sobre os pastores, mas todos nós somos chamados a fazermos discípulos. Ele continua no verso 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A palavra que suportarão, ela tem o sentido de tolerarão. Um sentido aqui mais próximo do que Paulo lhe quis mostrar, é que não haverá somente um desprezo por parte das pessoas em relação à sã doutrina, mas na verdade eles vão odiar, eles odiarão a sã doutrina. Esse é o sentido aqui da palavra, porque virá tempos em que eles não suportarão, eles terão ódio em relação à sã doutrina. Agora veja bem, esse efeito de desprezo, de ódio, de uma resistência, não é em relação a qualquer coisa que se pregue, mas essa resistência, esse desprezo, eles vão ter tão somente em relação à sã doutrina. Olha o que diz aqui o verso 3: porque virá tempo em que não suportarão as sã doutrinas. Nós temos visto em nossos dias muitos falastrões, muitos pregadores que fazem do púlpito um stand-up, que eles utilizam desse momento de culto para estarem levando as pessoas a rirem, a encontrarem ali um momento de alegria, de diversão. E eles não se preocupam hoje de estarem pregando a palavra. O seu auditório então é cheio, porque esses falastrões, eles usam então do púlpito não para pregar as Escrituras Sagradas, tanto é que eles se auto-intitulam de palestrantes e não mais de pastores, porque eles estão ali para levar as pessoas a se regozijarem,
a se alegrarem, a estarem ali para se divertirem nesse momento de culto, e não para crescerem no conhecimento da palavra de Deus. O que me choca quando eu vejo esses falastrões assumindo os púlpitos, não é o fato de que eles estão ali pregando, mas o que me choca é o fato dos pastores dessas igrejas permitirem que esses falastrões eles assumam os púlpitos. É uma falta de zelo por parte dos pastores, é uma falta assim de temor de Deus, onde então eles permitem que esses falastrões usem os púlpitos de suas igrejas para levarem ali os membros a terem esse regozijo, essa alegria, essa festividade, mas não um crescimento, um conhecimento da palavra de Deus. Esses terão seu auditório cheio, mas o que Paulo ele fala aqui, que o que eles vão odiar, o que eles vão repreender, o que eles vão aqui se levantar contra, não são quanto a esses falastrões, mas sim contra a sã doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Um grande desafio que nós estamos tendo enquanto pastores em nossos dias é que depois de nós ministrarmos as escrituras sagradas, depois de nós pregarmos, então se levantam aqueles adversários da palavra de Deus. Eles são os que se opõem. Nós pregamos, nós investimos, nós com toda perseverança queremos levar o corpo de Cristo ao crescimento. As pessoas então são abençoadas, são alimentadas, e quando saem do templo, nesse momento de culto, aí tem os adversários da palavra de Deus. Pode ser o diabo, pode ser as adversidades e os prazeres do mundo. Olha o que diz Mateus capítulo 13, do verso 18 até o verso 23. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, alguém vindo, escutando a palavra de Deus, a verdade, a escritura sagrada, alguém ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa semente é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. É essa luta que nós temos, tanto para ministrar, como para continuar orando por aqueles que nós ministramos, que a palavra esteja sendo guardada em seus corações. Ele continua aqui no verso 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Essa questão do comichão nos ouvidos, que Paulo ele se refere aqui, por aqueles que não suportarão a sã doutrina, seria como que eles tivessem uma coceira no ouvido. A questão é que os homens, eles sentem mais prazer nas fábulas, nesses falsos pregadores, é isso mais que eles têm interesse. Eles não têm interesse na sã doutrina, por isso eles querem acabar com essa coceira que causa neles, por eles escutarem a sã doutrina. Eles não têm desejo, não têm prazer de escutar a verdade, de serem instruídos no conhecimento que os leva a crescer espiritualmente. Eles estão desejosos de ouvir fábulas, por isso eles querem acabar com essas coceiras. E diz aqui no verso 3, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. É interessante que o desejo deles, de querer serem enganados, de querer serem dilubriados por essas falsas doutrinas, por isso que, por algo que não lhe causa coceira nos ouvidos, o desejo deles então de não serem instruídos na verdade,
É tanto que eles amontoam para si doutores. Eles não se satisfazem com um ou com o outro. Eles querem um cardápio maior. Eles amontoam para si doutores. Doutores que pregam o que eles querem ouvir. Doutores que não os instruem na sã doutrina. Doutores que não falam a verdade, que não levam a eles ao crescimento espiritual, que não falam acerca de arrependimento, de confissão de pecado, não falam sobre santidade, não falam sobre a questão do perdão, não falam sobre deixar o erro e se consagrar. São mensagens que ofendem essas pessoas que querem continuar vivendo o seu bel prazer. Aquele evangelho que diz que Deus te ama como você é, e você, do jeito que você veio, que você permaneça, que Deus ele te ama. É esse falso evangelho que leva somente as pessoas a estarem não dentro de uma igreja, mas de uma sociedade, de uma comunidade. Palavras como arrependimento, como confissão de pecado, como santidade, são o que não se é usada nesses púlpitos por esses falastrões. Eles então, querendo serem conduzidos por essas fábulas, eles amontoam para si doutores. É o que diz aqui. Não se contentam com poucos, eles vão querer muitos doutores. Amontoarão para si doutores, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Essa eles não suportarão, mas tendo comichão nos ouvidos, algo que vai coçar os seus ouvidos quando eles escutarem a palavra de Deus. Então eles vão amontoar para si os doutores que são conforme as suas próprias concupiscências. Olha que é interessante, quais são os tipos de doutores, de pregadores que eles querem, que são conforme, de acordo com as suas próprias concupiscências, ou seja, são doutores, pregadores que são favoráveis aos seus próprios desejos carnais. Os homens sem Deus são inclinados à maldade, e ele então dispõe mais com as coisas que concordam com a sua própria natureza. Eles querem algo que realmente venha coadunar, venha ser semelhante, venha ser de acordo com o estilo de vida deles. Então eles buscam doutores conforme as suas próprias concupiscências. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 3 diz: estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esses que realmente são controlados pela carne, que andam segundo o curso deste mundo, esses que não necessariamente tiveram uma experiência genuína com Jesus Cristo, com a cruz de Cristo, mas eles frequentam as igrejas, e eles não suportam a sã doutrina, mas eles buscam igrejas onde tem os seus falastrões, e eles amontoam para si doutores conforme o desejo da sua carne, as suas próprias concupiscências, que pregam algo que não é contrário ao seu estilo de vida, ao seu comportamento vil, à sua maneira falsa de querer agradar a Deus, uma religiosidade externa, mas interiormente eles são como sepulcros caiados. Jesus condenou esse tipo de religiosidade. Agora entenda, Deus permite que a maldade dos homens cresça, para que a ingratidão deles seja então punida. Deus permite que eles continuem cada vez mais crescendo, que essas igrejas cada vez mais amontoam para si doutores. Deus permite, para que no dia do julgamento eles sejam então punidos por causa da sua falta de gratidão a Deus. 1 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12 diz:
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o seu prazer na iniquidade. É um texto que nós, ao lermos, gera em nossos corações temor. Nós que buscamos essa doutrina, que temos zelo pelas escrituras sagradas, mas é um texto que eles não leem, é um texto que eles não buscam aprender, mas o que eles querem são doutores conforme as suas próprias consciências carnais. A esses falastrões que usam do púlpito para estandarte, eles então ajuntam multidões, e eles realmente recharçam essa doutrina, causa-lhe coceira nos ouvidos. Por último, o verso 4 diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo está aqui como que repetindo o que ele acabou de ensinar, que esses homens, eles têm comichão nos ouvidos, se desviarão da verdade, pois a sua natureza os inclina para eles terem um comportamento que é em conformidade com o seu estilo de vida religioso. Então eles vão se voltar para fábulas, para endossar o seu estilo de vida. É o que diz aqui o verso 4: desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Eles não querem essa doutrina, vão se desviar os ouvidos da verdade, mas eles vão buscar púlpitos que falam realmente algo que endossa o seu estilo de vida. Algumas lições que podemos aprender acerca desse texto que nós acabamos de ler. A primeira lição: somos edificados pela Escritura Sagrada, não só individualmente, onde todos devem ler, mas também através dos pastores. A segunda verdade: não basta ao pregador simplesmente indicar o caminho para aqueles que querem aprender, é preciso um esforço grande para que eles cresçam no conhecimento. Terceiro, os homens sentem desejo de serem enganados mais do que serem corretamente instruídos pela sã doutrina. Eles querem acabar com essa coceira nos ouvidos que os incomoda. E a quarta verdade que esse texto nos ensina é que Deus permite que a maldade dos homens cresça, para que, devido à ingratidão deles, eles sejam punidos. Que Deus nos ajude a nós termos zelo e prazer pelas Escrituras Sagradas. Que Deus nos decide pela verdade, que nós venhamos ter prazer de realmente ouvir as Escrituras Sagradas. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento no qual nós temos de ter acesso à Tua Palavra, e através dessa bendita Palavra nós crescermos espiritualmente, nós podermos, ó Pai querido, conhecer o que o Senhor espera de nós, e sabermos, ó Pai, que estamos no caminho certo, que estamos, ó Pai querido, na sã doutrina, que nós temos prazer, ó Pai querido, na Tua Santa Palavra, e que ela não nos traz coceira nos ouvidos, mas ela nos traz, ó Pai querido, refrigério, nos traz prazer, e é nela, Pai querido, que nós sustentamos a nossa vida. Obrigado, ó Pai querido, porque esse desejo que nós temos de aprender vem do Senhor. Também agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem colocado em nossa igreja mestres, o Senhor tem colocado em nossa igreja evangelistas. São dons, ó Pai querido, em forma de pessoas que são aqui para útil para o nosso ministério. Somos gratos pelas bênçãos que temos recebido enquanto igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.